semana não foi como eu esperava em termos de estudo, mas vamos lá para as nossas atualizações. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos, eu sou Giovanna Natsumi, eu falo 6 idiomas, falo português nativo porque eu sou brasileira, falo inglês fluente porque eu morei nos Estados Unidos por 3 anos, falo francês avançado, coreano, japonês e espanhol estão precisando de um pouquinho de ajuda. Então, esse ano eu prometi que eu ia aperfeiçoar 2 desses idiomas, que no caso são japonês e espanhol, mas eu confesso que eu estou falhando essa minha meta. No vídeo anterior eu contei um pouquinho pra vocês sobre as minhas metas de estudo de idiomas este ano, que eu na verdade queria focar, né, em japonês e em francês, em japonês e em espanhol, e que eu acabei não conseguindo nem começar a estudar japonês. Eu comecei a estudar espanhol, porém, né, com toda a correria eu acabei tendo que parar. E também nesse outro vídeo eu contei pra vocês um pouquinho do meu planejamento pra outubro e como eu planejo retomar os estudos, né, nesses últimos 2 meses do ano. E dentro desse planejamento de estudos para outubro, eu queria, na verdade, focar em 2 dias para cada idioma. Então, por exemplo, eu queria focar segunda e quarta para o espanhol e terça e quinta para o japonês e focar num aprendizado mais ativo. Caso você não saiba, né, o aprendizado mais ativo é aquilo que a gente precisa fazer um esforço para aprender. Então, por exemplo, aprender a gramática, escrevendo, lendo. Eu queria focar os outros dias, na verdade, com aprendizados mais passivos, que nem assistindo vídeos, escutando músicas, enfim, vocês entenderam a ideia. E como nem tudo é perfeito, eu confesso que eu não consegui cumprir a maioria desses objetivos na semana passada, por conta de compromissos, teve também o aniversário da minha irmã, tive alguns reajustes nos meus horários, enfim, foi uma grande bagunça, mas estamos aqui para mostrar isso, né? Mostrar a realidade que o estudo não precisa ser perfeito e que o estudo, por mais que a gente precisa de constância, às vezes pequenos passos também ajudam a gente a evoluir, né, no nosso aprendizado de idioma. Agora que estamos contextualizados, que eu não consegui fazer nada, vamos ver o que eu consegui fazer. Bom, então para a atualização dessa semana, eu na verdade inconscientemente foquei bastante em japonês. Eu mostrei pra vocês no vídeo passado que eu queria começar a ler esse livro aqui, que na verdade é o livro que eu dei de presente pra minha Bachan. É um livro pra você ler contos em 10 minutos, né, focado para a primeira série. E eu consegui ler algumas partes, a grande parte, por exemplo, da introdução. Como vocês podem ver aqui, eu evoluí um pouquinho. Bem pouquinho. Eu acabei lendo um pouco da introdução do livro, como é que fala? Do prefácio? Enfim, do início lá. E eu entendi algumas coisas. Bom, eu li o prefácio do livro e confesso que eu consegui entender bastante coisa, eu fiquei surpreendida. Muitos dos kanjis eu tive que utilizar a ajuda da leitura do lado, né? Se vocês não viram o último vídeo, são esses daqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tem outro aqui que ajuda. Enfim, pra ajudar a fixar, mas teve alguns que eu consegui lembrar sem utilizar o auxílio, né, ao lado. E eu consegui entender algumas coisas, que nem, por exemplo, ele fala que esse livro foi feito pra... como é que fala? Para as pessoas da primeira série, pra poder treinar a leitura. E aí ele fala que, tipo, tem, se eu não me engano, eu não lembro exatamente de números, o kanji dos números, mas vamos ver. Se eu não me engano, ele fala que tem 5 contos que são de fora. Não, Nihon no ohanashi ga... tá. Então são 5 contos que são contos japoneses. Não, 5 ou 6 contos, eu não lembro se esse kanji é 5 ou 6. Contos que são japoneses. Aí tem alguns contos, se eu não me engano, esse é o 6. 6 contos que são estrangeiros. E aí ele vai contando um pouquinho do livro, nananã. E aí eu consegui ler o primeiro conto, assim, mais ou menos, né? Quando eu acabei o prefácio, aí começou as dificuldades, porque, né? Aí eu tive que procurar muitas palavras, do que significavam as coisas. Mas deu pra entender, assim, no geral, o que quer dizer o livro. Então, o primeiro conto é de um macaco, né? E aí deu pra entender, assim, a ideia geral, mas tinha certas palavras que eu não entendi, eu tive que procurar no Dictionary. E uma coisa que eu não mencionei no último vídeo é que eu vou deixar todos os links dessas coisas que eu falo. Então, por exemplo, esse livro vai estar linkado ali embaixo. O Dictionary eu também vou deixar linkado, tudo na descrição pra ficar facinho pra vocês acharem. Mas, basicamente, eu consegui ler isso que... eu confesso que é, tipo, um objetivo meu de, tipo, uns 2 anos, desde que eu dei esse livro pra Bachan. Eu comecei a pensar, nossa, uma hora eu vou ler esse livro, uma hora eu vou pegar emprestado e eu vou ler. E tcharam, tá aqui. Eu tô começando a ler, né,
tô no meio do primeiro ponto, mas tudo bem, a gente vai dando pequenos passos. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar no último vídeo é que tem uma outra criadora que eu amo muito os vlogs dela e o conteúdo dela, né, que é de japonês, que é a Kimono Mom. Eu acabei assistindo alguns vlogs que ela tinha legendado de quando a Sultan era bem pequenininha, um outro que era mais recente, que eles foram pra Nova York, porque ela foi participar de uma feira pra promover o produto que ela tem lá, que é um molho. Eu esqueci do que é um molho agora, mas eu achei demais, né, porque eu tava editando também os vídeos de Nova York. Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu li os comentários de vocês, eu queria muito agradecer pela contribuição. Então eu vi ali que vocês deram várias indicações de podcasts, de músicas, playlists, entre outros recursos. E, gente, eu adorei a sugestão de vocês, eu escutei algumas músicas já, eu coloquei algumas outras na minha playlist pra escutar depois. Isso também tem me ajudado bastante, porque teve algumas músicas que eu escutei e eu falei assim, caraca, né, isso daqui eu consigo entender, essa frase eu consegui entender. Uma outra coisa também que me ajudou bastante é que na minha viagem pra praia, foi uma semana atrás? Enfim, eu fui pra praia e eu fui com os meus primos, com os meus tios, né, os meus pais, com a minha família toda. E aí a gente começou a lembrar de algumas músicas super antigas que a gente escutava. Uma delas era uma música coreana, que na verdade na época, assim, meu primo gostava do videoclipe e aí ele tinha no iPod dele. A gente tava lembrando do clipe e eu fui escutando a música e falei assim, caraca, eu consigo entender. Então isso também eu fiquei super... como fala? Proud? Enfim, eu fiquei super proud of myself. Voltando ao japonês, a gente acabou escutando algumas músicas também antigas japonesas, que eu também comecei a entender, né, o contexto, algumas músicas mais recentes também japonesas. Comecei a entender uma palavra ou outra, algumas frases, e eu falei pros meus primos, falei assim, caraca, tipo, eu tô entendendo. Aí eles, então quer dizer, eu falei assim, então, traduzir é complicado, entender é uma coisa, né? Enfim, isso também foi um momento que eu falei assim, nossa, olha só, né? O japonês tá evoluindo por mais que eu não esteja estudando. E também, essas últimas semanas, depois que eu comecei a retomar mais ou menos, o estudo japonês, eu lembrei que eu tinha comprado um curso no meio da pandemia do Udemy, se eu não me engano, que era um curso de japonês. Eu vou linkar aqui pra vocês também qual que é o curso, que na verdade eu comprei de N5 e N4 e eu não tô nem na metade daquele curso. E gente, já faz o quê? Né? Eu comprei em 2020, a gente tá no final de 2023. Então eu comecei a retomar aquele curso, por mais que eu não tenha parado pra realmente escrever, né, praticar e tudo mais, eu fiz um pouco de shadowing, que é uma técnica que eu aprendi no curso de japonês da Aliança. Fiz um pouco de shadowing pra relembrar a pronúncia, né, porque como eu falei pra vocês também, eu tava pegando um pouco de sotaque e, na verdade, esse é um dos meus planos, né, incluir esse curso da Udemy dentro dos meus planejamentos, porque não sei se vocês assistiram, tô fazendo muita referência ao vídeo passado, mas se vocês assistiram o vídeo passado, eu falei que eu não ia começar aulas online por enquanto, mas eu lembrei desse curso aqui, então eu vou incluir ele lá no nosso planejamento. Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é que, na verdade, eu comecei, né, a série do Básico à Fluência com espanhol, mas eu acabei não dando continuidade. Por mais que eu dei continuidade nas outras plataformas, nessa daqui eu não dei continuidade. Então eu queria dar um pouquinho pra vocês de contextualização de como foi a minha evolução com o espanhol depois daquele dia. Na verdade, essa atualização é bem antiga, foi de, acho que maio deste ano. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui. Eu vou, na verdade, ler o que eu tinha relatado, né, porque eu tava fazendo journal entries em português mesmo. E esse daqui, na verdade, é uma dica que eu queria incluir pra vocês. Eu lembro que quando eu retomei os meus estudos de espanhol no começo do ano, eu comecei a fazer tipo um diário de tudo que eu tinha percebido, de tudo que eu tinha sentido, de diferenças, de evolução ou setbacks, dos meus estudos de espanhol com a minha professora. E eu acho que isso daqui é um bom motivador, porque tem vezes que a gente começa a ver muito progresso e de repente tem vezes que a gente vê aquele platô, né, de não conseguir evoluir tanto no estudo ou da gente sentir que a gente tá preso. Então fazendo esse diário, né, de estudos do idioma, a gente consegue perceber que às vezes aquilo é um negócio temporário, a gente consegue perceber que a gente realmente teve uma evolução exponencial e não é porque a gente tá fazendo, né, dando pequenos passos que a gente não tá evoluindo. Então essa daqui é uma dica que eu queria deixar pra vocês, esse diário, né, pra gente ver a nossa evolução. Quando a gente dá aquela recaída e a gente pensa que a gente não tá evoluindo tanto, a gente consegue avaliar aqui e ver que por mais que a gente esteja dando às vezes um passo pra trás, que a gente tá fazendo uma evolução e que a gente tá realmente crescendo no idioma. Então eu espero que isso daqui seja útil pra vocês também, porque eu revisando agora, né, fazendo aqui programação de conteúdo pra vocês, eu acabei relembrando isso, eu falei assim, caraca, olha o quanto que eu evoluí da minha primeira aula até hoje no espanhol, por mais que esteja meio parada, meio travada, né, já foi uma grande evolução.
Então vamos lá, eu vou ler aqui porque eu não lembro de cabeça, tá? Eu coloquei aqui então no meu diário de atualização que a minha primeira atualização após iniciar a aula de espanhol, eu comecei a primeira aula na primeira semana de abril, olha só, eu errei, com uma professora argentina e as minhas percepções foram as seguintes. Eu me surpreendi, consegui lembrar bastante coisa, estou bem melhor do que eu esperava. Basicamente, eu fiz uma introdução minha em espanhol e falei um pouco sobre a utilização do idioma no meu cotidiano, porque eu tava trabalhando naquela época e aí tava começando a surgir algumas oportunidades de utilizar o espanhol. Então, né, eu tava precisando aprender um pouco um espanhol mais formal, o linguajar, né, do meu segmento específico. E eu anotei aqui também dificuldades neste momento. Muitas palavras que eu não lembrava como falar, eu anotei no caderno de trabalho e ainda me falta muito vocabulário. Eu queria trazer isso daqui de volta porque eu achei que era muito bom, né, pra gente relembrar um pouco, já que eu não tenho atualização de espanhol, mas eu espero ter futuras atualizações. Eu também coloquei algumas atualizações dos próximos dias que eu tive, por exemplo, aula 2, aula 3, aula 4. Eu só coloquei até aula 4, depois eu comecei a ficar sem tempo. Mas aí eu vou atualizar vocês também aqui pra gente ficar na mesma página, porque a próxima vez que eu estudar espanhol, próxima atualização, eu trago atualizações reais, né? Não atualizações de 4 meses atrás, 5 meses, 6, sei lá, não sei contar. Então aqui, minha percepção da aula 2 foi que eu esqueci o verbo quedar, mas que eu arranjei um caderno. Gente, eu tava anotando tudo no meu caderno um caderninho que eu mantinha na empresa, né? Eu anotei tudo lá nas primeiras aulas, porque eu fazia no horário de almoço. E aí eu coloquei aqui que eu arranjei um caderno pra melhorar as anotações. Aí na aula 3 eu coloquei aqui que a minha escuta estava muito boa, né? Porque a minha professora tinha dado um exercício que era escutar sobre a história da língua espanhola e contar pra ela, né, o que eu aprendi com aquilo. Então eu percebi assim que muitas coisas eu conseguia entender na hora de formular as frases, explicar pra ela também eu consegui formular muito bem. E depois na aula 4 eu coloquei aqui que eu voltei a escutar podcasts em espanhol, especialmente o Espanhol Automático Podcast. Vou deixar o link aqui embaixo também. E aí depois disso não tem mais atualização, porque, né, como eu falei, tava sem tempo. Bom, gente, essas foram minhas atualizações dessa semana. Eu sei que não foi muita coisa, né, mas eu queria mostrar pra vocês que mesmo nesses dias que a gente às vezes não se sente tão motivado, que a gente tá cansado, que a gente tem esses setbacks, né, por conta da rotina, por conta de outras prioridades, que por mais que a gente tenha isso, né, na nossa vida, porque nós somos humanos, ninguém é perfeito, por mais que a gente esteja dando pequenos passos, ainda são passos, por mais que a gente, sei lá, em uma semana precise colocar só aprendizado passivo, porque é só aquilo que encaixa no horário, tá tudo bem. Às vezes é isso que a gente tem para aquela semana e às vezes é aquilo que vai nos ajudar a manter o idioma. É claro que não dá pra gente só aprender 100% por estudos passivos, né? Assim como também não é só o estudo ativo que vai ajudar a gente a evoluir no idioma. E aí eu queria falar pra vocês um pouquinho dos meus estudos para a semana que vem. Para essa semana que vem, como eu vi que essa semana foi super corrida e também semana que vem tem feriado, eu queria na verdade trazer pra vocês então um reajuste do meu calendário, né? Mostrar pra vocês que também tá tudo bem fazer reajustes no meio do caminho. Talvez para iniciar foi um pouco ambicioso eu começar com os meus estudos 2 vezes por semana cada idioma. Então eu vou mudar para 1 vez por semana estudo ativo, né? Então quer dizer que, por exemplo, sei lá, segunda-feira eu vou estudar a gramática de espanhol e na terça-feira eu vou estudar, sei lá, kanjis de japonês. E aí nos outros 2 dias da semana que eu quero designar para um tempo específico para aprender espanhol e para japonês, eu vou inserir aprendizados passivos. Então, por exemplo, eu vou adicionar um vlog, eu vou adicionar uma música, um podcast, para manter o meu cérebro ativo e para eu também começar a acostumar de novo a escutar, a ler, a ver as coisas nesses idiomas. Bom, gente, eu acho que essas são as atualizações deste mês. Bom, gente, eu acho que essas foram as minhas atualizações dessa semana. Eu sei que não é uma atualização que a gente esperava, porque eu tava com todo aquele gás pra voltar a estudar. Mas, né, às vezes a gente tem outras prioridades, a gente tem outras coisas que interferem no meio da semana. E tá tudo bem a gente fazer um reajuste, ter uma nova guinada nos nossos estudos. Se você gostou desse vídeo, espero que você considere se inscrever no meu canal, me seguir também nas outras plataformas, porque eu vou trazendo aqui pra vocês atualizações semanais sobre os meus estudos. Vou trazendo aqui pra vocês algumas dicas e também no final ou começo de todo mês eu vou trazer uma atualização e um planejamento geral pro mês seguinte. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Ou melhor, adiós!